Olá, pessoal, tudo bem? Nós vamos falar sobre o regime da comunhão parcial de bens no casamento e a compra de imóvel. Então, nós vamos ver duas situações. A primeira, quando a pessoa que já é casada compra um imóvel e é casada no regime da comunhão parcial de bens. E a segunda situação, que é quando a pessoa compra o imóvel solteira e depois se casa no regime da comunhão parcial de bens. Então vamos ver o primeiro caso. Nesse caso, pode ser que o casal, os dois juntos, tenha comprado o imóvel. Aí tudo bem, não há nenhuma dúvida. O imóvel é dos dois, em proporção igual. Agora vamos supor que o marido compre o imóvel sozinho, só ele assina a compra. Como é que fica? Esse imóvel, de igual forma, é dos dois, em igual proporção, por causa do regime de bens da comunhão parcial de bens. Nesse regime, tudo que é adquirido na constância do casamento, a título oneroso, é dos dois. Então, mesmo que um dos cônjuges assine sozinho o contrato de compra de um imóvel, esse imóvel será dos dois. Mas, no caso de doação de imóvel, é diferente. Vamos supor que o marido tenha recebido um imóvel de doação de seu tio-avô. Esse imóvel, então, será apenas do marido. Porque isso se trata de aquisição a título gratuito, quer dizer, não houve esforço em comum para adquirir aquele imóvel. Esse imóvel foi doado. Então, esse imóvel pertence somente ao cônjuge que recebeu, no nosso exemplo, o marido. A herança, quando a pessoa recebe um imóvel de herança, é a mesma coisa. Se esse marido recebeu um imóvel de seu pai que faleceu em herança, então esse imóvel é só do marido. Então, como nós podemos ver, no regime da comunhão parcial de bens, tudo que é adquirido na constância do casamento, a título oneroso, por esforço comum, esses bens se comunicam entre os cônjuges. Mas os bens que foram adquiridos antes do casamento, ou que foram adquiridos por herança ou por doação, pertence a cada um deles. Esses bens não se comunicam entre eles. Mas agora vamos supor uma situação que acontece muito, a gente vê acontecer bastante, e isso é um ato errado, quer dizer, isso não é certo de se fazer. Por exemplo, um pai quer doar um imóvel ao filho, mas esse filho logo percebe que vai ter que pagar um imposto de doação muito grande. Então, o que é que esse filho faz? Ele pensa assim, nossa, eu vou então fingir que esse contrato é de compra e venda, ao invés de uma doação, e vou pagar menos imposto. E o pai aceita, então eles fazem um contrato de compra e venda, uma simulação, né? Isso aí é um ato ilícito. E como nós vimos agora há pouco, a compra e venda de um imóvel feita somente por um dos cônjuges comunica para o outro cônjuge, ou seja, o outro cônjuge passa a ser proprietário também desse imóvel. Os dois são proprietários conjuntamente. Então, olha só o que esse filho fez para economizar o imposto de transmissão. Ele recebeu um imóvel de seu pai, que era para ser uma doação, e que era para ser somente dele, porque doação de imóvel não se comunica para o cônjuge, mas ele simulou um contrato de venda e compra e automaticamente o cônjuge se tornou proprietário junto com ele. E aí acontece um divórcio, e como é que fica isso? Esse imóvel precisa ser partilhado na proporção de 50% para cada um. E daí não adianta, no nosso exemplo, o marido querer reclamar que o imóvel é só dele, que aquilo foi uma doação de seu pai. Porque ele vai falar o que para o juiz? Que ele cometeu um ilícito? Ele cometeu um ilícito fiscal? Vamos ver agora o segundo caso. Ou seja, a pessoa é solteira, ela compra um imóvel no estado civil de solteira, mas depois ela se casa no regime da comunhão parcial de bens. Então, o que é importante fazer assim que essa pessoa se casa? Ela precisa ir lá no cartório de registros de imóveis, onde esse imóvel está registrado, e entrar com requerimento solicitando a averbação de seu casamento. Então, vai averbar a alteração do estado civil, de solteiro para casado, e no regime da comunhão parcial de bens. E por que isso é importante? Justamente para deixar claro lá na matrícula que essa pessoa comprou o imóvel quando era solteira. Logo, esse imóvel é só dessa pessoa. Agora, tem um cuidado que deve ser tomado na hora de se casar. Acontece muito que os noivos resolvem comprar, né, um imóvel pouco antes de se casar. Então, de repente, um deles só acaba assinando essa compra e venda lá no banco e faz um financiamento imobiliário. Vamos dar um exemplo do que pode acontecer.
Vamos supor que ele comprou um imóvel no estado civil de solteiro, ele fez um financiamento imobiliário. Então, lá no contrato que ele fez na Caixa Econômica, constou somente a assinatura dele, constou o estado civil de solteiro e ele está compondo a renda. Depois ele se casa no regime da comunhão parcial de bens e os dois continuam pagando as prestações, os dois fazendo esforços conjuntos para pagar essas prestações até o fim. E vamos supor que um dia eles venham a se divorciar. O que acontece? Isso dá muita briga na hora do divórcio, porque na verdade o imóvel é só dele, porque juridicamente o imóvel é só dele. Ele comprou o imóvel no estado civil de solteiro e casou no regime da comunhão parcial de bens. Logo, não se comunicam os bens adquiridos antes do casamento. Então, tecnicamente, o imóvel é só dele. E a mulher que ajudou a pagar essas prestações? Primeiro que ela vai ter que comprovar em juízo que ela ajudou a pagar essas parcelas, e é muito difícil fazer essa comprovação. Então, quando as pessoas forem casar, é importante verificar isso. Se eles já estão vendo que o imóvel é para ser de ambos, que os dois vão colaborar no pagamento das prestações, das parcelas, então é necessário que o imóvel conste no nome de ambos. É necessário que o noivo e a noiva assinem esse contrato particular de compra e venda lá no banco, né, lá na Caixa Econômica. Então, pessoal, era isso que eu tinha para dizer. Se você gostou, curta esse vídeo e inscreva-se no nosso canal. Obrigada e até mais!